E hoje, pessoal, finalmente posso mostrar para vocês o novo lançamento da Anbernic, console inspirado na SEGA. Eu tô falando do Anbernic RG Arc, né? A gente tem o modelo Arc S e também o Arc D, que é o mais completo. Que chegou aqui para mim foi o Arc D, e a gente vai ver se realmente compensa. Olha só que bacana ele aqui, é para você que gosta principalmente de jogos de luta, né? É um prato cheio por conta desses botões a mais que a gente não vê, né, na maioria dos consoles portáteis. E claro, caso você goste do produto, o link está sempre aí na descrição. Convido você a participar do grupo de promoções. Tem oferta não só desse, mas de outros produtos de lojas do Brasil e também do exterior. A caixa segue o padrão Anbernic, né, bem simples mesmo, contendo ali as informações básicas a respeito do produto. O meu é um modelo preto, tem um modelo cinza para o Anbernic Arc D e tem outras cores disponíveis para o modelo Arc S, que é um pouco mais simples. Abrindo a caixa já encontramos o cartão. O meu veio com um cartãozinho de 128 GB, né, você pode escolher na hora da compra. Vem o console, tá embalado. A gente tem um cabinho USB tipo C, tá aí embaixo do berço do console. Nós temos a película, né, que você pode aplicar junto com o manual. E basicamente é isso, bem simples mesmo, né, sem frufru. A Anbernic também enviou uma case para você guardar o seu console, né, como sempre manda, um case muito boa, prática, né, caso você queira tá aí no link de compra, né, para você carregar ele por aí e ter uma segurança. E passando para as especificações do produto, lembrando que a minha versão é a Arc D, a gente tem a Arc S que é mais barata, tá? Mas a Arc D vem em cores preto e cinza, ela vem com Dual Boot, tá? Android 11 e também o Linux, uma telinha, gente, IPS de 4 polegadas, 640 por 480, com suporte a touch, né? A versão mais barata não tem, é o Android, então não tem touch, né? Então tem essa necessidade. Ele vem com um chip, né, um RK3566, que já é conhecido aí da comunidade, né, todas as suas capacidades. Vem com 2 GB de memória, a versão S vem apenas com 1, a versão D também vem com 16 GB, tá um cartãozinho com sistema, máximo uma memória interna de 32 GB, a versão S só vem com um cartãozinho de 16 GB, tem suporte, né, a Wi-Fi 2.4, também 5 GHz, Bluetooth 4.2 e vem com uma bateria, gente, de 3.500 mAh. E vamos falar agora, gente, da construção e ergonomia do console. A construção dele é muito boa, né? O padrão Anbernic, a gente não tem rebarba nem nada do tipo, realmente é muito top, né? Que na parte de baixo a gente tem as duas entradinhas para cartão, né? Uma para cartão do sistema e a outra para cartão de jogos. Tem entradinha de fone de ouvido, né? Aqui na parte de trás vocês podem ver que tem tipo um grip aqui, né? Que assemelha muito ao que a gente tem lá no RG405V. Eles colocaram meio que o mesmo estilo, né? Que chegou aqui, o que é muito bom. A gente tem os botões de ombro e também os gatilhos. Os gatilhos não são analógicos, ó, eles nem fazem muito barulho, ó. Achei bem silencioso mesmo. Aqui na parte de cima nós temos o botão de ligar, botão de volume, né? É para cima e para baixo. O botão F, que serve para você, é como se fosse um botão home no Android, né? Que é HDMI para você conectar em monitor, TV, entradinha de USB tipo C, OTG e também para carregar o seu dispositivo. Na parte da frente nós temos o direcional, tá imitando aí o controle do Sega Saturno, tá? O direcional dele é bem macio, né? E tem basicamente 8 direções. Tem as 4 tradicionais e tem essas extras aqui, é muito bom para jogos de luta. Eu não tenho aqui, infelizmente, um controle de Sega Saturno, mas pelo que eu vi o pessoal que tem, né, é bem parecido, né, chega quase aí à perfeição. Eu achei bem macio também. O botão Start Select na frente, o que eu acho uma boa, né, também uma alusão aí ao controle de Sega Saturno. Nós temos, gente, os Face Buttons, né, o botão de ação, que a gente tem 6, né, o A, B, XY, o Z e o C, né, perfeita para quem joga luta. Eu achei também ele, gente, muito macio e também não é barulhento, ó. Mas achei bem macio, bem gostoso de jogar. E ele cabe, gente, muito bem na mão. Eu tenho as mãos grandes, ó. Eu tenho uma área útil aqui, ó, muito bom. Não fica desconfortável quando eu preciso, eventualmente, né, mover o dedo para cá, né? Não fica desconfortável, é uma jogatina muito boa. Arrisco a dizer que este aqui é o mais confortável da Anbernic, tá? De longe mesmo, conforto muito bom. E ele é grande, tá? Grande mesmo. A primeira vez que eu vi ele em vídeo, eu achei que ele fosse menorzinho, né? Quando eu digo menorzinho, próximo
do tamanho de um RG 405M, por exemplo, né? Mas ele é maior, aí isso garante um conforto. Ele também tem alto-falante estéreo, podem ver que está aqui na parte da frente e sua mão, tá, não vai cobrir o alto-falante, o que deixa a experiência ainda melhor. Uma das experiências, gente, que você pode ter com esse console é o sisteminha Linux, ó. Podem ver que basicamente é um Emuelec, né? Eles colocaram um tema bem simples e que eu achei bem bonito, bem funcional, tá? A gente tem uma lista aqui, ó. A gente pode colocar duas listas, né? Tem um RetroArch aqui, por exemplo, né? E vem todos os sistemas disponíveis, ó, como vocês podem ver, tá? E o Linux, gente, oferece uma experiência mais simples e mais direta, né? Basicamente para você que só quer pegar e jogar, tá pronto, né? Basta você pegar aqui, selecionar o seu joguinho, né? E você vai entrar de boa. Por exemplo, aqui, ó, vamos colocar aqui, por exemplo, o Capcom Play System, né? O CPS, creio eu que é esse aqui. Vamos colocar o Street Fighter, ele já vai executar o jogo, né? Ou seja, a versão mais barata, ela só vem, gente, com o sistema Linux, tá? Por hora eu não vi, né, nenhuma informação da comunidade que a gente vai ter algum sistema customizado, mas é provável que isso aconteça, né? Uma coisa também que eu achei bacana é que já vem pré-pronto, ó, esse layout aqui de tela, ó, essas bordas aqui como se estivesse em uma TV. Eu achei isso aqui, imersão muito boa, parece bobo, tá? Parece bobo, mas eu achei bem bacana mesmo. Aí a interface de Linux, gente, é isso, ela vai proporcionar para você uma experiência bem básica e direta ao ponto, tá? Uma coisa interessante a se dizer, tá, é que tem alguns sistemas, gente, que vai funcionar, tá, melhor, tá, no Android, e outros que podem funcionar melhor no Linux, tá? Mas assim, coisas como o Nintendo 64, por exemplo, tendem a funcionar melhor no Android. Quando eu digo funcionar, em termos de performance, tá? Então é o ideal caso você queira ter a melhor experiência possível com o dispositivo, né? Que você tenha aí a versão, as duas, né? No caso a versão mais cara, que oferece o sistema Linux e também o Android. Eu já vou mostrar no Android, enquanto eu tô tomando aqui uma surra aqui do cidadão. Mas é isso aí. Vamos testar outro joguinho aqui no Linux para vocês verem, né? Ele rodando. Tô aqui agora, gente, no Linux, ó, com o Crazy Taxi. Tá funcionando muito bem até. Aí no geral, gente, é aquilo, tá? Tanto para o sistema Android como Linux, você vai rodar aí muito bem jogos, né? De Dreamcast, PS1, Nintendo 64, né? Esse tipo de jogo, né? De console, tá? Não espere PlayStation 2 e coisa do tipo, tá? PS2, por exemplo, você até consegue executar alguns jogos no Android, mas coisa muito, mas muito leve mesmo. Quando eu digo muito leve, é coisa tipo visual novel, né? Então não espere, tá? Não espere algo sem rodar games muito pesados, tá? Mas para você que quer esses jogos retrô, Nintendo 64, Dreamcast, como eu falei, PS1, Mega Drive, Genesis, tudo mais, esse aqui vai te ajudar pra caramba. Eu tô aqui, gente, no Linux ainda, tá? Dessa vez com o Sega Saturn. Esse aqui é o jogo, tá? É o jogo do filme do Street Fighter, tá? Eu falo pra vocês, gente, não são, tá, todos os games de Saturn que vão rodar bem. Se você quer, eu quero um Saturno, que rode todos os jogos de Saturno possíveis. Vocês podem ver que eu tomei um couro aqui do Bison, tá? Mas ele não roda todos os jogos de Saturno perfeito, tá? Isso por conta do processador mesmo. Então tem isso em mente. Alguns você vai rodar uma parte da biblioteca e outros não, tá? Mas é muito interessante ver que é possível, né, rodar ele. E os outros consoles aí, como por exemplo o Mega Drive, Master System, né? Também o Dreamcast, também você vai rodar com esse dispositivo. Dreamcast e Saturn, tá? Uma parte da biblioteca não vai ficar totalmente funcional, mas dá para você aproveitar. Vamos testar aqui agora, gente, um pouquinho do sisteminha Android. E falando, gente, do sisteminha Android, ó, aqui tá ele, né? Vocês podem ver que inclusive vem vários já aplicativos pré-instalados, né, para facilitar a sua vida, ó. Deixa eu diminuir o brilho aqui um pouquinho. Aí aqui, ó, nós temos as opções, né, como internet, Bluetooth. Temos aqui o modo que a gente vai ver, né, o modo front-end. Temos também o modo aqui, ó, para controle de Mega ou modo de Nintendo Switch, o modo da CPU, né, se ela tá no clock máximo ou não. A gente tem modo avião também, e para você rotacionar a tela, e também suporte para você espelhar a tela utilizando, né, o Wi-Fi. Por exemplo, aqui, ó, se eu colocar o modo de game, ó, vocês podem ver que vai carregar uma interface, né, de usuário criada pela Ambernic, coisa que a gente já viu em outros consoles. Essa interface já não é
é desconhecida, né? Já vem todo console basicamente que tem Android da marca. Quando você abre, gente, a interface ele vai carregar, tá, os núcleos do RetroArch, tá, para complementar. Ela precisa desses núcleos do RetroArch para serem utilizados com ela. Vamos esperar esse processo acabar. E após a conclusão do processo, ó, nós temos aqui, né, igual não, mas no estilo, né, a interface Linux facilita demais a vida, gente, quem quer jogar. Aqui nós temos alguns jogos com capinhas, né, basta você selecionar. Uma coisa que eu recomendo, gente, é você que quer utilizar um Android, né, que atualize certos aplicativos, né, no caso que você for utilizar, por exemplo, a versão do RetroArch que vem com ele não é a mais atualizada, né, então eu recomendo que você atualize para estar tudo em dia, né, vai ajudar demais em questão de desempenho, compatibilidade e por aí vai, né. Por ter Android também você pode colocar aplicativos como aplicativo de streaming, aplicativos como o Game Pass, né, tudo isso é possível, aumentando ainda mais, né, a utilidade desse console, né. Vamos supor que você só tem ele, né, por aí, aí você carrega para qualquer lugar, você pode assistir, por exemplo, um filme, né, uma série, né, mas é claro, lembre-se da telinha dele que não é HD. E por último, gente, eu testei o espelhamento na TV. No caso, eu estou usando um monitor portátil aqui de 14 polegadas da marca Arzopa, tá? Em breve tem review dele aqui no canal, muito bom e também barato. Eu já deixo o link dele na descrição. Tem entrega direto do Brasil, tá? Sem taxa adicional, tá? E funciona muito bem, tá? Você pode usar o próprio console como um controle, né? E você pode conectar mais controles através do Bluetooth, né? E jogar em até 4 pessoas, fica muito bom mesmo, né? Ou seja, você pode carregar o seu console, né, e chegar em um determinado lugar, por exemplo, né, na casa de outra pessoa e tudo mais, e conectar na TV, né, e vocês dois jogarem juntos. É uma versatilidade muito boa e que a Anbernic felizmente colocou neste modelo aqui, né? A gente não vê em todos os modelos da marca, mas nesse aqui funciona muito bem. E qual é, gente, o meu veredito para essa belezinha aqui, né, aguardada por muitos, nosso Arc D e Arc S, né? Bom, gente, aqui é o seguinte, primeiro falando em processador, né, a gente tem o RK3566, processador que está amplamente usado na família RG353P, né, que eu já mostrei aqui no canal, inclusive. Então, se você quer um console para jogar com perfeição, né, 8, 16, 32 bits, né, a gente está falando aí de NES, SNES, Mega Drive, Master System, PS1, né, vai funcionar tudo isso muito bem. A Nintendo 64 você vai ter uma melhor performance usando o sistema Android, né? É injogável no Linux? Não, mas você tem uma maior fluidez e uma maior compatibilidade com o Android. A mesma coisa eu diria para o Dreamcast e também o Sega Saturn, né? Você consegue uma maior versatilidade e uma maior taxa de quadros nesses, né, projetos específicos, né, nesses consoles específicos utilizando o sistema Android. Tem a diferença de preço, né, entre os dois modelos, aí cabe a você escolher se você quer uma experiência mais sucinta, mais rápida, mais direto ao ponto. Então o modelo só com Linux vai te atender muito bem. Tá claro, tem formato, tá, que eu gostei muito, eu falei para vocês, ele encaixa muito bem na mão, é muito confortável, tá, com certeza, eu acho que é o Anbernic mais confortável que eu já testei aqui neste canal. Aí aquilo, se você quer um console, você gosta de jogos de luta, jogos retrô de luta no caso, né, esses botões aqui serão, né, de suma importância para a sua experiência, né? E claro, tem o fator nostalgia, né? Que é um console, um tributo aí que a Anbernic fez para a Sega, né? Tudo isso aí conta, né? Se você atende aí os requisitos, né, de performance e tudo mais, eu recomendo para você. Deixa o link na descrição. Em breve aqui no canal tá chegando o Anbernic RG35XX Plus. Fique ligado. Muito obrigado a todos e fui!